Boa noite, irmãos. Graça e paz seja com todos. Peço que você abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 14. Boa noite a todos que estão aqui, aqueles que estão em casa, aos visitantes, sejam todos bem-vindos. Nós estamos continuando a exposição do Evangelho segundo Marcos e começamos hoje, então, uma nova fase no texto a partir do capítulo 14. Todo mundo encontrou? Leia comigo então, vamos lá. 14, 1 ao 11. Dali a 2 dias seria a Páscoa e a festa de pães sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam um modo de prender Jesus por meio de traição para o matar. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Jesus estava em Betânia, à mesa, na casa de Simão, o leproso, e veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de bálsamo de nardo puro, de alto preço. Então ela quebrou o vaso e derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Mas alguns se indignaram e disseram entre si, por que esse desperdício de bálsamo? Ele podia ser vendido por mais de 300 denários, e o dinheiro poderia ser dado aos pobres, e eles a criticavam. Jesus, porém, disse, deixe-a, por que a incomodais? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque sempre tendes os pobres convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem, mas nem sempre tendes a mim. Ela fez o que pôde, ungiu por antecipação o meu corpo para sepultamento. Em verdade vos digo que em todo o mundo, onde quer que seja pregado o evangelho, também o que ela fez será contado em sua memória. Então, Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Ouvindo-o, eles se alegraram e prometeram dar-lhe dinheiro. E ele procurava uma ocasião oportuna para entregá-lo. Amém? Vamos orar. Bendito Deus e Pai, a Ti nós rendemos graças e Te louvamos. Pedimos que o Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, abra o nosso entendimento acerca dessas verdades escritas no Teu Evangelho, Senhor, para que o nosso coração seja moldado de acordo com essa palavra, enquanto o Teu Santo Espírito nos transforma à semelhança de Cristo Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Você pode tomar seu assento. Muito bem. Chegamos então na quarta-feira, meus irmãos. A terça-feira acabou. Agora a terça-feira acabou. Depois do sermão escatológico, nós chegamos na quarta-feira da Semana da Paixão de Cristo. E a gente inicia então uma nova página narrativa dessa semana. São os dias de preparação para a Páscoa, que iniciaria na sexta-feira. 2 dias depois, mas para os judeus, na quinta-feira à noite, onde já começa a sexta-feira, a partir das 6 horas. A Páscoa que celebrava a noite em que os israelitas foram libertados do Egito, quando o anjo da morte passou sobre as casas que tinham os umbrais pintados com o sangue do cordeiro. Lembram? Deus instituiu a Páscoa para que os judeus então recordassem e celebrassem o livramento do Senhor no Egito. O sacrifício do cordeiro que aponta para o sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Toda a história da humanidade aguardava esse momento que se inicia agora. O tão esperado Cordeiro Pascal estava prestes a ser morto. Todos os grandes eventos e sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para esse momento. Nós começamos agora a ver os eventos que se aproximam da crucificação e a morte de Jesus. O dia começa, como nós vimos ali no versículo 1 e 2, com uma trama arquitetada pelos líderes religiosos para prender e matar Jesus por meio de traição. Entre a narrativa da conspiração dos líderes para prender Jesus e a traição de Judas, Marcos insere a história da mulher que derramou o vaso de nardo sobre Jesus. Essa é uma narrativa que Marcos nos traz no famoso estilo sanduíche, né?
Ela começa na conspiração, termina em traição e no meio ele coloca uma história de devoção. Devoção. É o contraste da fé da mulher que derramou sobre Cristo um perfume de nardo caríssimo, um verdadeiro sacrifício de fé. E Judas, que traiu seu mestre por algumas moedas, um sacrifício de traição e lucro. Na exposição de hoje nós vamos entender um pouco melhor a trama dos conspiradores, a devoção da mulher e a traição de Judas. Amém? Em primeiro lugar, nós vemos os líderes religiosos conspirando. Nós vemos a trama desses líderes. Ao longo da exposição de Marcos, nós vimos que várias vezes Jesus foi tentado pela oposição para achar um motivo que fosse justo prender e matá-lo, várias vezes. Nós vimos investida dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, dos sacerdotes, preparando armadilhas para apanhar Jesus, mas todas elas até agora acabaram em nada. Nenhuma delas funcionou. Esse plano, então, de apanhar Jesus não era novo. Há algum tempo já vinha sendo arquitetado. Mas agora, o Sinédrio, quem é o Sinédrio? O Sinédrio é formado pelos principais sacerdotes, os maiores. Os anciãos, os escribas, estavam armando um plano definitivo. Eles queriam prender e matar Jesus por meio de traição. A grande discussão entre eles era como poderiam fazer isso. Como? O ódio deles por Jesus cada vez aumentava mais. Se a gente se lembrar, há poucos dias atrás, Jesus andou chutando todo mundo que comercializava no templo. Eles foram tentaram Jesus dentro do templo várias vezes, a autoridade de Jesus, a autoridade de fazer milagres, de onde ele tinha, sobre as escrituras. Ele foi testado e tentado várias e várias vezes. Mas qual era o cenário dessa trama? Os conspiradores eles não queriam que a prisão fosse durante a Páscoa. A conspiração estava armada, o plano era que tudo ocorresse depois das festas, ou seja, depois de 7 dias, depois da Páscoa. Mas por que isso? Na Páscoa, a população de Jerusalém ela aumentava cerca de 5 vezes. Vinham judeus de todo o lado do Império Romano e viajavam para se reunir para festejar e celebrar a Páscoa em Jerusalém. Então, prender Jesus no meio da festa chamaria muita atenção. Poderia gerar uma revolta nos judeus, porque eles estavam profanando a festa que foi ordenada para ser guardada pelo Senhor, e também chamaria a atenção dos soldados romanos que guardavam a cidade ou faziam a segurança da cidade enquanto ocorria a Páscoa. O plano deles então era esperar pacientemente até que as festas acabassem e todo mundo voltasse para casa. Aí sim, eles queriam prender e matar Jesus. Eles fariam conforme a sua própria conivência. Assim eles pensavam. Mas não seria assim. A traição de Jesus ocorreu antes do previsto e a morte de Jesus seria em plena sexta-feira da Páscoa, no auge da festa, no primeiro dia, onde todos estariam reunidos. Os conspiradores disseram, não durante a festa, mas Deus disse, na festa. Jesus seria morto no tempo e de forma segundo a vontade e propósito divino. A vida de Jesus sempre esteve em perigo, desde quando ele nasceu. Quem lembra que Herodes mandou matar os meninos abaixo de 2 anos? Começou ali. Mas tiveram várias outras tentativas. O cenário estava armado, a paixão e a morte de Cristo eram iminentes. Enquanto os preparativos para matar Jesus aconteciam, Marcos nos traz um episódio da mulher que unge o corpo de Jesus para o sepultamento. E aí nós vemos a história que foi inserida ali no meio, que é a história de devoção da mulher. E o primeiro ato que nós vemos é a ação da mulher. Em sua narrativa, Marcos nos leva de volta ao último sábado. Então essa narrativa da história que a gente vai falar agora, esse jantar, aconteceu no sábado anterior dessa semana. A gente está na quarta, voltando para o sábado. De acordo com o texto que fala lá em João, ele fala 6 dias antes da Páscoa. Páscoa na sexta, lá no sábado. Então, era um sábado, e nesse sábado, no domingo, seria a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado num jumentinho e adorado como Messias e Salvador, aquele domingo de Ramos, todos lembram?
foi nesse dia, foi um dia anterior. Então, nesse sábado, Jesus estava com os discípulos num jantar em Betânia, na casa de Simão, que era conhecido como o leproso. E uma mulher se aproxima dele durante o jantar. Os homens sentavam todos numa mesa, as mulheres não compartilhavam a mesa. Mas ela se aproximou dele durante o jantar, trazendo um vaso de alabastro cheio de nardo. Alabastro é uma pedra preciosa, transparente, como se fosse um vaso, que é usada ainda hoje para fazer caixas de joias. E nardo é um extrato, um perfume muito valioso, importado da Índia. Ele é feito com ervas que crescem nos montes do Himalaia. Interessante, né? E esse alabastro, esse vaso cheio de nardo, era uma relíquia de família. Ele possuía grande valor sentimental, além de valer muito dinheiro. A família ia, com o tempo, ganhando esse perfume, armazenando no alabastro e enchendo esse vaso com o tempo. E essa era como se fosse uma relíquia, uma joia da família. Marcos e Mateus, eles não falam para nós o nome dessa mulher, porque o importante para eles foi manter o ato da mulher. Jesus falou que esse ato seria lembrado, né, e o evangelho seria pregado daí para frente, para as demais gerações. Mas lá em João, no evangelho de João, narrando a mesma história, ele nos diz que essa mulher se chama Maria, a irmã de Marta, a irmã de Lázaro, aquele que morreu e foi ressuscitado por Jesus. Então, provavelmente esse jantar, ele foi oferecido em agradecimento pela cura de Simão, o leproso, porque se ele fosse leproso, ele não podia estar juntando com ninguém, ele seria afastado de todo mundo. Então, a cura de Simão e a ressurreição de Lázaro, que era irmão de Maria e de Marta. Maria se aproximou de Jesus num gesto de gratidão, de amor, e quebrou o vaso de nardo, quebrou o vaso da herança dela sobre a cabeça de Jesus, como fala em Marcos. Mas João diz que ela também derramou sobre os pés de Jesus. Você lembra? Ela derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com os cabelos. Você lembra disso? Ao ungir a cabeça de Jesus, Maria proclama que Jesus é o verdadeiro rei, que ele é o Messias, o ungido de Deus. E ao ungir os pés de Jesus, com o mais caro dos perfumes, Maria está proclamando ser a mais baixa de todas as escravas e que Jesus é o seu grande Senhor. Mas o curioso é que a história fala que Maria não só derramou o nardo, ela quebrou o vaso. Ela derramou sobre ele até a última gota. Ela não queria deixar nenhuma gota para mais ninguém. Não haveria um novo vaso de alabastro. Ela deu tudo o que ela tinha. Para Maria, Jesus era digno de todo o presente, digno do seu maior tesouro. Por isso, nesse ato de devoção, de adoração, ela deu tudo de mais precioso que ela tinha em sacrifício pelo seu Senhor. Maria entendia que não há tesouro no mundo mais importante do que o tesouro da salvação, da glória eterna. E aí nós vimos depois, nos versículos 4 e 5, a reação dos discípulos. Os discípulos demais presentes ficaram indignados e disseram: quanto desperdício! Por 3 vezes, em Marcos, nós vimos Marcos 8:31, 9:31, 10, 33 e 34, Jesus falando da sua missão com os discípulos e dizendo que ele deveria de morrer e ressuscitar. Por 3 vezes. Abra comigo ali, folhe um pouquinho, Marcos 8:31, leia comigo, por favor. Marcos 8:31. O que Jesus disse lá? E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado por quem? Pelos líderes religiosos, principais sacerdotes e escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. Ou seja, Jesus já vinha falando várias vezes. Não é de se espantar a reação dos discípulos. Muitas das vezes que Jesus falou a respeito dessas coisas, sobre a sua missão, e que ele deveria de morrer e ressuscitar, os discípulos não estavam nem aí. Desdenharam completamente.
Depois desse versículo 8:31, em 8:32, Pedro repreendeu Jesus. Para de falar essas coisas. Em 9:34, eles discutiram quem é o maior entre eles. Enquanto Jesus pregava sobre sua morte e ressurreição. Senhor, quem será que é o maior entre nós? No 10:37, Tiago e João queriam sentar um à direita e um à esquerda de Jesus. E no 14:29, Jesus disse que o abandonariam. E Pedro disse, jamais. E quem foi o líder por trás desse conchavo todo? Alguém chuta? Peço que você abra comigo João 12 e deixa marcadinho com o dedinho lá, marca a página, qualquer coisa, dobradinho, fitinha vermelha, fitinha azul. João 12, nós vamos ler o versículo 6. Ou melhor, o 4. João 12, 4. Quem foi o líder por trás do levante? João 12, 4. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos que haveria de traí-lo, disse, por que esse bálsamo não foi vendido por 300 denários e dinheiro dado aos pobres? Viu? Quem puxou a fila aí foi Judas. Para Judas disse que aquele perfume de nardo poderia ser vendido por 300 denários. Era o valor equivalente a 1 ano de salário de um trabalhador. Judas e os demais consideravam o gesto de amor de Maria um verdadeiro desperdício. Eles murmuravam entre eles, dizendo que Maria deveria ter vendido e dado aos pobres. Mas os motivos não eram realmente repartir com os pobres. Não eram. Vá lá comigo. João 12, 6. Falando de Judas. Marcou João? Judas disse isso não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Como responsável pela bolsa de dinheiro dos discípulos, retirava do que dela se colocava. Então o interesse de Judas não estava nem aí com os pobres. O interesse dele era outro, estava de olho no dinheiro. E mais uma vez, os discípulos não entenderam o que estava acontecendo, porque olharam somente para si. Os motivos não eram esses como nós vimos de Judas. O mesmo Judas que acusou Maria de ter desperdiçado dinheiro, esses 300 denários, mais tarde, desperdiçou sua própria vida. Mas Maria considerou Jesus digno de todo sacrifício. Os discípulos não consideraram o mesmo. Tanto que eles repreenderam severamente. A palavra severamente aqui na tradução, ela significa abrindo as narinas. Sabe quando a gente fica fulo da vida, nervoso, abre a narina? Assim, essa é a tradução da palavra severamente. Pobre da Maria. Para onde ela olhava, ela havia olhares de repreensão, expressões de reprovação pelo que ela tinha feito. Mas algo importante para nós, mas para Maria, melhor é agradar a Deus do que agradar aos homens. Ela não buscou aprovação, nem aplausos, nem recuou diante dos xingamentos que aconteceram. Para ela, Cristo era digno de todo sacrifício, de tudo que era mais importante. E aí, diante desse cenário, nós vemos a resposta de Jesus. O ato de Maria, para os discípulos foi condenável, foi um desperdício, mas para Jesus foi maravilhoso. Olha o que ele diz lá em Marcos 14, 6 a 8, leia comigo. Marcos, onde nós estávamos, 14, 6 a 8. Você já leu no início. Deixai-a, por que a incomodais? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque sempre tende os pobres convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem. Mas nem sempre tendes a mim, como ele já vinha falado. Ela fez o que pôde. Ungiu por antecipação o meu corpo para o sepultamento. Então, como nós vimos, para os discípulos era um desperdício fazer aquilo, mas para Maria, para Jesus, era uma boa ação o que ela fez. Ela fez o que pôde. Olhe para mim, ela fez o que pôde. Tudo o que pôde. Da melhor forma possível. Os pobres continuariam convivendo, ou seja, os discípulos tinham chance de lidar com os pobres depois, mas Jesus morreria 2 dias depois.
Maria creu quando Jesus disse que havia de morrer e ressuscitar. Os discípulos ficaram perguntando: quem é o maior entre nós? Ou cala a boca, chefe, repreendendo Jesus. Ou quem vai sentar à tua direita e à tua esquerda? E Maria prestou atenção no discurso de Jesus, levou a sério. Ela creu naquilo que Jesus falou. Ela não perdeu a oportunidade que estava diante dela. E sabendo disso, ungiu o corpo de Jesus para o sepultamento. Ela sabia que ele iria morrer. Ela tinha discernimento disso. Se você lembrar na narrativa, outras mulheres foram ungir o corpo de Jesus depois da morte dele, mas ele já não estava mais lá. Chegaram tarde demais. E Jesus seria morto e contado entre ladrões. Ou seja, os romanos jamais ungiriam o corpo de Jesus para o sepultamento. Eles iam jogar de qualquer jeito, se Maria não tivesse feito isso. Por isso que ele disse: ela preparou o meu corpo para sepultamento. Veja, os discípulos que andavam com ele, que ouviram e testemunharam tudo o que havia de acontecer, negavam que isso aconteceria. Mas Maria demonstrou amor por Jesus no tempo e de forma oportuna. No tempo e na forma. Muitas vezes, nós, eu e você, nós demonstramos amor tarde demais. Muitas vezes nós levamos flores à pessoa que morre quando ela já não pode mais sentir cheiro de flores. Jesus concluiu essa passagem dizendo: em verdade vos digo que, no versículo 9, em todo mundo, onde quer que seja pregado o evangelho, também o que ela fez será contado em sua memória, como nós estamos fazendo aqui hoje. Em todo mundo, esse evangelho a respeito desse ato de devoção de Maria está sendo pregado e contado, mas para louvor da glória de Deus. Tanto que Marcos deixa o nome dela em branco. Não interessa o nome de quem é, mas o ato que ela fez. Amém? O texto segue então com as últimas negociações de Judas para entregar Jesus. Agora a gente viu que Judas já tinha mancomunado lá atrás. No sábado ele já estava passando a mão na sacola, né? E vimos o interesse por trás disso tudo. Leia comigo Marcos 14, 10 e 11, por favor. O finalzinho do texto. Ele diz assim: então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Ouvindo, eles se alegraram e prometeram-lhe dinheiro, e ele procurava então uma ocasião oportuna para entregá-lo. Então nós vemos agora o traidor combinando a traição com aqueles que estavam conspirando contra Jesus. E Marcos encerra esse desfecho, né? Bota a última camada de pão no sanduíche, falando sobre isso. No mesmo texto, no sinótico, falando lá em Lucas, diz o seguinte a respeito desse versículo: então Satanás entrou em Judas, de sobrenome Iscariotes, que era um dos 12, e ele foi combinar com os principais sacerdotes e com os guardas do templo de que forma entregaria Jesus, complementando com o que Lucas nos trouxe. Então o plano de conspiração estava armado, eles queriam pegar Jesus por traição. Surgiu um traidor que se apresentou, deu tudo certo, e Judas chegou e se ofereceu para fazer o papel. Mas quem era Judas? Judas era um dos 12. Judas foi escolhido por Jesus. Judas foi amado por Jesus. Judas andou com Jesus. Judas teve o privilégio de testemunhar Jesus em ação. Teve o privilégio de ouvir a pregação de Jesus. Judas viu os milagres, as maravilhas, e também saiu para pregar com os discípulos. Esse era Judas. Sobre essa passagem, o teólogo J.C. Ryle vai dizer assim: ainda assim, aquele homem demonstrou ser um filho do diabo, dotado de um coração falso, apartado da fé, ajudando os mais ferrenhos adversários do Senhor e deixando esse mundo com a reputação pior do que qualquer outro ser humano, desde os dias de Caim. Os líderes estavam procurando alguém. Judas foi procurá-los para fazer o papel da traição. Percebendo a intenção desses líderes, Judas estava vendo que eles estavam se revoltando, o ódio vinha crescendo. Então ele,
achei uma chance de ganhar uns pila. Era a ponta que faltava para o plano dar certo. Precisava de uma traição e de um traidor. O plano estava fechado, chegou Judas para fechar com os líderes religiosos. E qual foi o preço da traição? Com esse plano fechado, faltava só combinar o preço. Marcos não nos fala aqui, mas Mateus 26,15 diz que Judas perguntou aos líderes: o que me dareis se eu entregar a vós? E pesaram-lhe 30 moedas de prata. A motivação de Judas, então, assim como da mulher que ungiu Jesus, não era vender o vaso de alabastro cheio de nardo e dar aos pobres. A intenção aqui também era entregar Jesus por dinheiro. O jovem rico tinha dinheiro, você lembra da parábola? E não trocou por Jesus. Judas tinha Jesus e trocou por dinheiro. O dinheiro era o Deus do jovem rico. E também o dinheiro era o Deus de Judas. Judas vendeu sua alma, vendeu seu ministério, sua lealdade por míseras 30 moedas. Maria ungiu o corpo de Jesus por um sacrifício que custou 300 denários. Custou tudo o que ela tinha. Judas traiu Jesus por 1/10 disso. 30 moedas eram equivalentes ao preço de um escravo. Só faltava agora uma oportunidade para Judas entregar Jesus. Enquanto Jesus se humilhou a ponto de lavar os pés de Judas, Judas humilha Jesus ao ponto de vendê-lo como um escravo. Entenda, o preço que Judas cobrou para entregar Jesus é o preço que se pagava em qualquer escravo daquela época. Judas, além de vender e entregar a Jesus, o fez como um escravo. O que isso traz para nós hoje em dia? Muitos cristãos buscam em devoção agradar e servir a Jesus como Maria, que é um exemplo para nós. Outros, porém, são somente seguidores de Jesus, na expectativa do que vão conseguir em troca, assim como Judas. E analisando esse texto, nós podemos ver algo muito importante para nós. Maria era uma mulher comum, assim como eu e você. Judas era um dos discípulos. Maria sacrificou tudo por Jesus. Judas sacrificou Jesus por poucas moedas. Maria deu tudo o que tinha por Jesus. Judas ganhou dinheiro para trair Jesus. Maria amou o seu Senhor. Judas usou o seu Senhor. Maria serviu o seu Senhor. Judas o vendeu como escravo. Maria é lembrada como exemplo de devoção para mim e para você. Judas notado como o maior traidor de toda a história. Maria e Judas andavam junto com Jesus. Maria e Judas andavam junto com Jesus. Andavam no caminho de discipulado com Jesus, ouvindo o que ele pregava, vendo as suas maravilhas e milagres acontecer. Os dois andavam juntos com Jesus. Judas mais perto ainda. Maria o adorou. Judas o traiu. E a pergunta que nós temos para nós é: quem somos nós, eu e você, no caminho do discipulado com Jesus? Qual a intenção do nosso coração? Como nós temos nos portado? Daríamos tudo o que temos por Jesus? Ou nós trocaríamos Jesus por alguma coisa? Cristo Jesus, esse mesmo que é o personagem principal de toda a narrativa bíblica, ele deu a sua vida por mim e por você. E a pergunta que nós temos é: o que nós temos dado a ele? O que eu e você temos dado a Cristo? O que nós temos dado? Nós pensamos que as nossas vidas são valiosas demais, importantes demais. Nossos planos e desejos são importantes demais. Nosso tempo é importante demais para gastarmos com os outros. Nem estamos fazendo nada demais, mas somos importantes demais. Cristo pagou o mais alto preço para nos tornar filhos de Deus. Que preço nós temos pago por Cristo? Estamos dando o nosso melhor para Jesus?
nosso tempo, nossos recursos, nosso amor, nosso serviço? Estamos cumprindo as funções ordenadas por Cristo ou vivendo como espectadores? Que nós possamos, assim como Maria, dedicar tudo o que temos de melhor para a glória de Deus. Dedicar o nosso tempo, dedicar o nosso amor, dedicar os nossos recursos, a compaixão com os outros, o serviço por amor a Cristo, dos irmãos e também do Evangelho. Você sabe, todos nós vemos, os dias estão cada vez mais difíceis. Nós já vimos que o amor se esfriará no coração de muitos, isso já tem acontecido. O amor está cada vez mais escasso. Contudo, meus irmãos, assim como Maria, que nós façamos tudo o que nós pudermos com tudo o que temos, da melhor forma possível. Que Jesus possa olhar para nós e dizer assim, ela fez o que pôde, fez tudo o que era possível, da melhor forma. Mas que nós façamos essas coisas não como Judas, esperando ganhar um troco. Não. Que nós façamos essas coisas aguardando na firme esperança e consolo da eternidade na glória eterna. Que continuemos a trabalhar sabendo que os olhos de Cristo estão sobre nós e Ele é por nós. Ele é conosco em todo o tempo. E assim como Maria, não nos importemos com o que os homens dizem ou pensam de nós. O que importa é o que Deus pensa, não os homens. Ninguém tem moral para apontar o dedo para ninguém. Todo mundo no mesmo valo de pecado. Todo mundo indigno. Não há um melhor do que o outro debaixo do sol. Que nós não nos contentemos em menos de que sermos chamados filhos de Deus e termos a graça de sermos habitados pelo Espírito Santo. Nada menos que isso. Se a gente busca um título, o maior título de todos para um cristão é ser chamado filho de Deus. Nada mais. O que você é, meu querido? Filho de Deus. Tá bom. É a melhor coisa que a gente tem. O nosso maior título é esse. Dinheiro, fama, conhecimento, dons, profissão, ser membro de uma igreja, pregar, orar, falar, são todas coisas inúteis se o nosso coração não pertencer a Cristo e as nossas obras não forem para a glória de Deus. Como diz Paulo, é esterco. Que vivamos então com humildade, contentamento aos pés de Jesus todos os dias. Porque no último dia, no dia do Senhor, na presença de Cristo, compensará tudo quanto tivermos sofrido nesse mundo por causa da maldade e crueldade do homem, mas por amor a Cristo e ao Evangelho. Amém? Concluindo, um texto que eu achei muito profundo, de John MacArthur, diz assim: a adoração genuína é o serviço supremo que o cristão pode oferecer a Cristo. Adoração é serviço. Há tempo para ministrar ao pobre, ao doente, ao nu e ao aprisionado. Há um tempo para testemunhar aos perdidos e procurar levá-los ao Salvador. Há um tempo para discipular novos cristãos e ajudar a crescer na fé. Há um tempo para o estudo cuidadoso e para o ensino da palavra de Deus. Mas o que o Senhor quer verdadeiramente é a verdadeira adoração e devoção dos nossos corações, sem a qual tudo o mais que o povo faz no nome de Jesus é vazio e sem poder. O mais importante é servir a Cristo. E servindo a Cristo, servindo aos homens, como nós vimos. Não adianta fazermos nada se o nosso olhar, se a honra, a glória, a majestade disso tudo que fazemos não apontar para Jesus. Amém? Isso aprendemos com Maria. Peço que você se coloque de pé. Gostaria que nós tivéssemos um minutinho para que possamos refletir a respeito dessas verdades que nós ouvimos, sobretudo do exemplo de Maria, que nós possamos pedir ao Espírito Santo que sonde os nossos corações,
nós possamos refletir a respeito do que nós temos feito, o que nós temos entregue, o que nós temos feito por Jesus, ao passo que nós todos sabemos o preço que Ele pagou por cada um de nós. E entendendo essa verdade escrita e recomendada pelo Senhor, que fosse pregada a todo mundo, como isso fala ao meu e ao teu coração. Reflita sobre isso. Senhor, nosso Deus, tem misericórdia de nós. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós dependemos totalmente de Ti, Senhor. Muitas vezes nós achamos que tudo que é nosso é importante demais, que tudo que fazemos, que somos, é importante demais. Mas muitas vezes dedicamos a Ti 2 horas, somente o tempo do culto. E talvez às vezes com o corpo presente, mas a mente ausente, pensando nas coisas dessa vida, no pão que temos que ganhar, nos problemas que temos e não estando aqui verdadeiramente. Os discípulos estiveram todos andando com Jesus e parece que nunca ouviram. Maria teve poucas oportunidades de andar com Jesus e soube reconhecer que Ele era digno de todo louvor, toda adoração, toda devoção, de toda a sua fé, de todo sacrifício de amor, Senhor. Ensina-nos a sermos como Maria, que aproveitou a oportunidade aos pés do Salvador e deu tudo que tinha, do jeito que pôde, da mesma forma como a viúva pobre que deu todas as moedinhas que tinha, ela fez o que pôde. Que nós possamos servir, Senhor, servir aos irmãos com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, porque nós sabemos que o que nós somos vem de Ti e tudo que temos também vem de Ti. Senhor, encoraja-nos e capacita-nos, Senhor, a sermos como Maria, a fazermos sacrifícios agradáveis a Ti, Senhor, e não para o nosso bel prazer, não olhando os nossos planos, nem a nossa vontade, assim como Judas, não procurando ocasião para trocá-lo por bênção, Senhor, ou por qualquer outra coisa, mas Te servindo em devoção, por quem Tu és e pelo que Tu já fizeste nas nossas vidas, Senhor. Dá-nos essa consciência, desperta em nós essa consciência por meio do Teu Santo Espírito, Senhor, para que vivamos uma vida de verdadeira adoração em tudo que nós façamos, em tudo que nós falamos, Pai, e tudo seja para louvor e honra da Tua glória somente, Senhor. Que com essa mulher em Marcos e Mateus sem nome, possamos aprender que o importante não é o nosso nome, mas o importante é agirmos e sermos filhos de Deus, agirmos dessa forma, reconhecendo o nosso Salvador Jesus e trabalhando por Ele, dando a nossa vida por Ele, assim como Ele deu a sua vida por nós. Te agradecemos, Senhor, pela Tua santa palavra e Te pedimos que o Teu Santo Espírito venha trabalhar essa palavra nos nossos corações. Quebra-nos, Senhor. Quebra-nos. Quebra-nos, Senhor. Ajuda-nos a sermos cristãos de verdade, verdadeiros filhos do Deus Altíssimo, do Deus Soberano, Todo-Poderoso. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais parecidos com Cristo, Senhor. Ajuda-nos a fazer tudo que fizermos para louvor da Tua glória somente, Pai, em nome de Jesus. Amém.